Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Hoje, nessa aula de Física Computacional 1, a gente vai falar um pouquinho dessa estrutura básica de computadores e sistemas operacionais. E para a gente chegar até um ponto que é o que a gente vai trabalhar nessa próxima semana. Tá? Estrutura básica do computador, eu não sei o quanto de vocês já montaram um computador. Então, hoje em dia, claro, hoje em dia a gente compra montado. Acho que desde minha época já vinha montado, mas muitas vezes quando você quer deixar o computador com vários recursos, você pode comprar separadamente, né? Então, aqui a gente tem uma placa-mãe, quem não conhece. Aí você compra o processador, né? Você pode montar, ou às vezes ele já vem montado, ou pelo menos você vai escolhendo separadamente. E aí você vai tendo outras peças que vão compondo o computador. Tá? Então, aqui você tem a memória RAM, né? Coloca nesses slots aqui. Sempre quanto mais melhor, né? A gente sabe bem disso na prática. Inclusive, esse é um ponto que, para quem for usar a máquina virtual, ela certamente vai funcionar melhor quanto mais memória RAM. Então, eu estou esperando aí, torcendo para que a gente não tenha problema nas máquinas virtuais com o Linux, por causa da memória do computador de alguns de vocês. Tá? Mas vamos esperar os problemas aparecerem primeiro. HD, né? Hoje em dia a gente tem o SSD, Solid State Disk, que é extremamente mais rápido. Inclusive é um recurso até para você quer fazer o computador ficar mais rápido, às vezes só o fato de trocar essa peça já dá uma diferença enorme na velocidade de processamento dele, de abrir as coisas. Tá? Bom, tem outras coisas que às vezes a gente usa ou não usa, né? Aparece na minha frente. Então, assim, computador cheio de componentes, essa parte hardware, né? E geralmente tudo de marcas diferentes, a placa-mãe, processador, Intel, pode ser AMD ou outros, placa de vídeo. Um que a gente vai falar um pouquinho são as placas gráficas que tem GPU, tá? Então, NVIDIA, por exemplo, tem e outras. Bom, placa de rede a gente tem que ter, muitas vezes já vem embutida aqui, então tem todo esse conjunto. E tudo, como eu estou falando, tem marcas diferentes e tudo mais. O sistema operacional vem exatamente para permitir que a gente consiga usar tudo esses recursos, né? Óbvio, é para isso que a gente tem computadores, e de uma forma o mais simplificada possível, tá? Ou pelo menos o que você consegue simplificar nesse processo. Então, hoje em dia, é muito mais fácil falar que os sistemas operacionais são todos amigáveis, né? Você tem o Windows, você coloca alguma coisinha, ele já instala para você, ele já reconhece alguma coisa. Se você troca a placa, algum componente do computador, ou pluga alguma coisa nova, por exemplo, eu tenho aqui 2 monitores, ele já vai perceber isso, já é fácil configurar tudo isso. Então, você tem aí um sistema operacional que consegue facilitar a vida para você. E ele é essa base, essa ligação, né, que a gente tem com o hardware da máquina. Tá? E aí que a gente usa os programas que estão disponíveis que funcionam nesse sistema operacional. Então, essa é a ideia que a gente tem. Então, como nesse segundo desenho, você tem usuários, a gente tem os programas e tem a parte do sistema operacional onde a gente pode usar os recursos. Então, quando você vai, por exemplo, você salva um documento do Word, você está usando, né, o Word, e ele guarda no disco, ou guarda na nuvem, sabe? O processo de fazer isso, você não... Que lugar do disco ele guardou?
você não sabe exatamente. Às vezes a gente, e geralmente a maioria dos usuários, não tem a mínima ideia de como um disco organiza as informações, ou como que a rede funciona, como que você manda agora, por exemplo, eu mando um WhatsApp pelo meu computador, e aí, como que ele chega no servidor do WhatsApp e tudo mais. Então, a gente não tem a mínima ideia disso. Então, e como o nosso intuito é usar as aplicações que a gente faz, eu aqui dando aula, vocês assistindo, ou usando para fazer alguma tarefa, alguma atividade, algum projeto de pesquisa, projeto de extensão, projeto de ensino, então a gente não está preocupado com isso, certo? É óbvio que tem pessoal especialista nessa parte que vai estudar a fundo o sistema operacional, o gerenciamento de memória, como que ele faz, tá? Mas não é o nosso caso. Então, de qualquer forma, já até é intuitivo nosso, quando a gente adquire um computador, a gente fala, bom, tem que ter um sistema operacional. E muitas vezes ele vem com Windows, algumas vezes com Linux, né? Ou Mac, e assim vai, certo? Bom, esses são os sistemas operacionais que eu falei, pelo menos assim, sinceramente eu não conheço muitos outros, não sei se tem outros, mas aí o Windows e o sistema operacional do Mac, tá? Então, todos já são bem antigos aí. O Linux surgiu em 91, o Windows não lembro. O Mac tinha o Apple, na época que eu tinha o meu primeiro computador, nos anos 80, já tinha Apple e era essa coisa que a gente vê hoje. Tem a turma do Windows, a turma do Linux, a turma do Apple. Tá? Apertei o Enter aqui. Bom, uma coisa que, não sei se já observaram, eu tenho usado GNU Linux, exatamente pelo fato que o Linux tem uma parte que é o kernel dele, do sistema operacional mesmo, mas tem muitas ferramentas, muitos programas, muitos mesmo, que são dessa GNU, tá? Então, eu não cheguei a colocar o link, mas a GNU é que faz grande parte, a maioria dos programas que são usados dentro do Linux. Então, e tudo software livre, tá? Software livre que você pode, no princípio, você pode abrir o software escrito em C. Não sei se tem C++ também, faz tempo que não vejo isso, mas você pode mexer no software e aí você pode mudar o software e tudo mais. Tá? Há um tempo atrás, faz bastante tempo, na verdade, da GNU, o que acontece é que tem mantenedores dos programinhas, sabe? Então, tem vários, depois vocês podem ir no site gnu.org e vão ter várias situações. E um tempo atrás, eu estava cuidando com um australiano, que era do programa que era um UNRTF. Na verdade, ele pegava aquele formato RTF, que é um formato de texto, nem sei se ainda é usado muito hoje em dia. É um formato simples e ele mudava para o formato HTML, tá? Formato de página. Tá? Era algo que, acredito, tem utilidade, mas aí, eu não sei o que aconteceu, a gente parou de mexer nisso. Tá? O Linux também já observaram, eu acho que alguém no Slack me perguntou a questão de distribuição. Costuma falar que tem vários sabores, né, o Linux, e sabores são essas distribuições. Então, quando eu comecei no local que eu fui fazer mestrado, lá no Instituto de Física da USP, lá tinha o Debian. Eu comecei com Debian e aí é aquela coisa, a gente apanha no sistema operacional. Aí a gente começa a aprender, porque a gente começa a saber onde que o Debian, por exemplo, eu tenho uma ideia de onde o Debian guarda as informações, e aí eu tenho que muitas vezes gerenciar uma máquina Debian, um servidor Debian, e aí a gente acaba ficando no
sistema operacional, apesar de ter outros que são mais amigáveis, como o Ubuntu, né? O Mint, aquele que eu compartilhei, o Linux Mint. E tem outros aí. Tem uns que eu não lembro o nome. Esse aqui é o Ubuntu, né? Fedora, eu nem sei se ainda tem essas distribuições, são muitas distribuições. Quem tem tempo, e aí até a questão da máquina virtual, pode experimentar, sabe? E fora que vão ter vários ambientes gráficos diferentes, entendeu? Então, é bem interessante. E um outro que é usado em supercomputadores, que a gente vai falar já já, é o Linux, né? Tudo surgiu com o Linux há bastante tempo atrás, e as máquinas tinham o ambiente do Linux. No Windows, tinha o MS-DOS, né? Que tinha parte de linha de comando, mas quem sofreu com o MS-DOS não pensa. O Unix e o Linux são bem diferentes e não se compara. O MS-DOS era para sofrer mesmo. Tá? Era para apanhar mesmo. O Linux e o Unix não. Esses não. Então, essas são várias distribuições. Vocês fiquem à vontade. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre essa parte. Mas vocês perceberam que eu já adotei aquela do Linux Mint, né? Bem, supercomputadores. Supercomputadores está fora do nosso alcance, mesmo que a gente fosse milionário. Você tem um cluster de computadores, um conjunto de computadores. Na figura aí a gente tem da NASA. São vários computadores e eles fazem esse processamento de tal forma que você usa um pouco de cada um deles, sabe? Eu nunca mexi nessa parte no hardware de um supercomputador, eu só conheço de foto, nem pessoalmente acho que eu fui. E certamente já conheci por software mesmo, né? Então a gente acessa remotamente e às vezes você não faz a mínima ideia onde está a máquina. Tá? Então tem essas situações assim, você acessa pela rede e usa, você sabe que vai rápido e tudo mais, mas você não faz ideia, você não tem a parte acesso físico a ela, e até por segurança ninguém está tendo acesso físico, ninguém precisa disso, nem eu preciso disso, pelo que eu estou usando. Então, tem uma altíssima capacidade de processamento, que a gente vai ver aí, que é medida em flops por segundo, cálculos em pontos flutuantes, operações de pontos flutuantes. Ali tem um T de teraflops, né? É bom ter dessa ordem. E também capacidade de memória, né? Tem situações a gente precisa de muita memória, que ele vai armazenando as informações que ele vai calculando, dos cálculos que a gente vai fazendo, e aí depois usa. Outras situações não precisa tanta memória, mas de qualquer forma tem que ter para algumas aplicações. E aplicações científicas diversas. Tá? Aplicações científicas, no meu caso, eu faço simulações de proteínas e certamente um computador desse seria bem útil. Mas a gente consegue fazer muitas das coisas que a gente está fazendo no laboratório de modelagem molecular com computadores que têm placas de vídeo da NVIDIA com GPU e tudo mais. Tá? No Brasil, a gente tem um que é o Santos Dumont. Ele fica lá em Petrópolis, tá? Perto do Rio de Janeiro, quem não conhece. E ele tem fica no Laboratório Nacional de Computação Científica. Então, ele é disponível para a comunidade acadêmica brasileira em geral. Não sei se é aberto externo, mas aí tem todo um processo onde a gente tem que fazer um projeto e tudo mais. Você tem que ter uma ideia de quanto você vai precisar de processamento para fazer cálculos nessas máquinas. Tá? Então, é possível. O problema dessas de ter as máquinas assim é a questão que ela
exige uma quantidade muito grande de energia, ela esquenta e ela tem que ser resfriada. Eu tive uma situação, eu fiz um pós-doc na Federal Fluminense, há um tempo atrás, e não aconteceu com a gente, mas veja só, fica claro que às vezes quem cuida dessas máquinas, algumas máquinas não eram desse porte, né, não era um supercomputador, mas era um computador muito bom, né, não era desse também tradicional, mas, esquentava muito, e aí o que a gente faz? A gente coloca no ar-condicionado, certo? Mas já teve situação, não foi comigo, graças a Deus, onde liga o computador, liga ar-condicionado, funciona bem, só que quando acaba a energia elétrica, aí já teve situações de o pessoal perder o computador, porque o computador fica no no break, continua funcionando, mas o ar não está no no break. Né? E para um computador desse no Rio de Janeiro, a coisa esquenta rapidinho, né? Viu? Né? Então, já tivemos situação de falar, olha, colocamos ventilador, por causa dessa situação, vai que acaba a energia elétrica num certo momento. Ele esquenta muito rápido, muito, muito rápido. Tá? Bom, falando um pouco da capacidade de processamento, né, da quantidade de cálculos de operações em pontos flutuantes, operações numéricas que ele consegue fazer, o PlayStation 4 ele consegue alcançar até quase 2 teraflops por segundo. Tá? Então, essa é uma capacidade, vocês, né, devem ter jogado já PlayStation 4 ou o outro que seja, mas essa é a capacidade que ele tem e vocês sabem do que ele consegue fazer em termos de jogo, de parte gráfica, de visualização. Tá? Na internet tem o top 5, o top 500 dos supercomputadores do mundo. E essas daí os 3 primeiros da lista, que saiu em novembro do ano passado. Tá? Aqui, separado, está esse primeiro computador, que está IBM, tá? Está nos Estados Unidos, tem até o local físico dele, que eu não sei se esse SC é South Carolina, mas depois eu esqueci de olhar ele, inclusive. Mas ele tem uma capacidade de 200 mil, um pouquinho mais de 200 mil teraflops por segundo. É equivalente a, se eu não errei na conta, equivalente a 109 mil PlayStation 4. Tá? E o Santos Dumont, ele tem a capacidade, ele vai a 5,1 pentaflops, ou seja, 5.100 teraflops. Tá? Ele tem essa capacidade. O primeiro lugar, comparado ao Santos Dumont, é equivalente a ter 39 Santos Dumont. Entendeu? Então, é isso que a gente tem número 1 do mundo, né, nessa situação aqui. Aqui vai ter um link, depois vocês vão ter acesso a esse documento, aí vocês podem dar uma olhada. Segundo, né, que coisa, também está nos Estados Unidos, outro IBM, tá? E parece que é quase o mesmo sistema. E as NVIDIAs da vida, né? E o terceiro está na China. Pelo menos em novembro de 2019, está na China, em Sunway, tá? Está nesse centro aqui. Mas aí vocês podem ver que já vai diminuindo. Esses dois são bem parecidos, né? Certo? Cluster. Bom, o cluster basicamente é quando você tem um conjunto de computadores, né? No laboratório de modelagem molecular, teve uma ocasião eu montei um cluster. A gente tinha
se não me engano, uns 4 computadores. Então, a ideia básica era simples. A gente mandava fazer simulações computacionais, então você executava um comando, e quando você mandava fazer essa simulação, né, geralmente acessava uma parte desse cluster que é qual que é o termo em português, mas vamos dizer, o nó principal. Você acessava aquela máquina, usava os comandos certinho, você pedia para o cluster fazer aquela conta. E aí tinham 4 computadores, então ele tinha informação quais estavam desocupados, tá? E aí, à medida que estava desocupado, ele começava a fazer sua conta. Se outra pessoa chegasse ali e mandasse fazer outra conta, ele ia perceber que de 4, um está ocupado, ele ia usar o segundo. E aí vai indo. Se por acaso eu submetesse uma conta, o termo correto é submeter uma conta para simulação, ele poderia verificar, todos estão sendo usados, então ele aguarda que um termine a conta para ele começar, mas já entrava numa fila, tá? Então, o cluster, ele tem essa vantagem de você não ter que ir individualmente cada máquina, tá? Nosso laboratório, atualmente, ele não está com cluster, então a gente escolhe a máquina e vai fazer as contas, né? A configuração não é tão trivial, mas, né, às vezes vale a pena. Eu lembro que fazer a configuração do cluster do laboratório nessa de 4, 5 máquinas, olha, eu nunca tinha feito, foi uns 3 meses para fazer. Então, as máquinas ligavam, elas não tinham HD. As 4 máquinas de simulação não tinham HD. Elas faziam boot pela rede, e aí iniciavam, e aí esse é outro ponto. Como eu não tinha HD, eu tinha que ter deixa eu ver se tem aqui, ó. Esse computadorzinho aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é o servidor de arquivo. Então, os dados ficavam centralizados numa máquina que era não era máquina de processamento, tá? E era isso. Basicamente, um cluster é assim. E detalhe, já adiantando, tudo era feito por linha de comando no Linux. Já tentando mostrar uma das motivações que a gente aprende linha de comando no Linux. Mesmo, às vezes, não no primeiro momento, tendo que usar as linhas de comando do Linux. Tá? Então, aqui é um exemplo. Não é o laboratório nosso, não tinha tanta máquina assim. Mas é isso. Quando não tem dinheiro para comprar um IBM, né, daqueles supercomputadores, a gente compra um monte. Quer dizer, já comprar tudo isso já seria uma boa. Mas o importante é o que tem dentro, né? Se tiver as placas gráficas que a gente tanto usa e precisa, elas seriam bem interessantes. Tá? Só uma fileira dessa já estaria bom. Aqui eu não sei se ficou muito claro, eu acho que eu, pelo menos, não estou nem conseguindo ver direito, mas aqui é um exemplo da tela quando você quer saber como que o cluster está sendo usado. Tá? Tenho aqui um comandinho que é stat lá, a gente não tem nenhum cluster para mostrar. Aqui a gente tem o tempo que já foi usado. Se vocês conseguirem ver uma letra aqui, vai ter provavelmente R, né, de running, e provavelmente um Q, não sei se aparece um Q, de Q. A pronúncia não sei se é Q, que está na fila, tá? E aí, aqui provavelmente tem informações qual fila tá, usuários e tudo mais, certo? Gente, conversa no mundo, não é possível. Bom, então o cluster tem essa ideia, e para isso, só o complemento, dos supercomputadores também, uma fila assim, tá? Seria dessa forma, porque também é um cluster com várias máquinas. Então, certamente teria que entrar e saber usar isso e saber colocar isso para o seu programa que você quer rodar. Tá?
Aqui eu vou mostrar algumas coisinhas a respeito, já que a gente estava falando. Eu vou mostrar dois sisteminhas, tá? Não são sistemas que a gente faz na modelagem molecular, mas são dois sistemas que têm resultados. Isso aqui tem um monte de proteína. A figura geralmente de uma proteína é mais para essa daqui, mais bonitinha, mas aqui são um monte de proteínas que formam um vírus. Tá? Ele tem em torno de 1 milhão de átomos, esse sistema. Esse daqui é um outro sistema de uma proteína com quase 24 mil átomos. Então, são dois sistemas biológicos que pode fazer simulação no computador. Tá? Aqui é um exemplo de performance desses sistemas. Uma coisa que a gente usa, a gente faz simulação por dinâmica molecular, ou seja, a gente vê como que evolui no tempo. E o que a gente observa é quanto nanosegundos de simulação ele faz por dia, quanto tempo de simulação ele faz por dia. As nossas simulações são da ordem de nanosegundos. Então, se eu pegar, olha só, se eu pegar, por exemplo, se eu tivesse 36 núcleos, tá? CPU, tá? Eu conseguiria, para o vírus, fazer 1,5 nanosegundo no dia. Agora, se eu uso uma placa gráfica GPU, nesse modelo aqui, é o que esse a gente tem no laboratório, lá do Zen, a gente consegue fazer 7,5 nanosegundo por dia. Então, às vezes é melhor ter uma placa gráfica e a gente consegue isso. Tá? Aquelas que quem joga, tem computador para jogo, eu acho que essa daqui ainda é das antigas, né? Com certeza é das antigas. Tá? Se eu quero simular 20 nanosegundos, esse é o tempo que eu teria que esperar, certo? Então, em CPU, eu esperaria quase 2 semanas para ter o resultado. É um tempo não muito longo, tá? E uma placa gráfica conseguiria esperar isso, bem menos. Deixa eu ver se sai. Acho que para mim está aparecendo aqui em cima de alguma coisa. Esse aqui é uma outra placa gráfica, não vou nem mexer, essa verde aí, a 2080. Então, é uma recente que a gente adquiriu lá no laboratório. E a expectativa da simulação com ela, claro, não é esse vírus que a gente está estudando, esse tobaco, mas e também a gente não simula 1 milhão de átomos, é bem menos, mas ela conseguiria, né, se fosse esse sistema desse vírus lá em cima, passar de 7 nas GPUs atuais que a gente tem, passaria para 17, tá? Nanosegundo por dia. E se for para simular ainda os 20 nanosegundos, a gente conseguiria fazer, ao invés de fazer quase em 3 dias para a amarelinha aí, a 980, a gente faria em 1 dia. A gente teria resultado. E se fosse CPU, observe, 36 CPUs demoraria da ordem de 12 dias. Tá? Importante às vezes, porque a gente faz muita simulação e o problema não é esperar 2 semanas para ter o resultado. O problema é que a gente vai fazer várias simulações com vários parâmetros e são várias dessas. Então, são várias 2 semanas se fosse CPU. Bom, esse aqui é o sistema, eu não vou mencionar, mas os valores simplesmente vão aumentar porque é um sistema de quase 25 mil átomos, quase 24 mil átomos, isso aqui é de 1 milhão de átomos, tá? Então tem essa diferença. Esse aqui já é um gráfico, se fosse simular esse vírus aqui, só que aquele momento está falando de 20 nanosegundos, agora vamos imaginar esse U aqui, na verdade é o micro, tá? Então, 1 microsegundo para cada simulação, supondo que cada simulação eu vou usar 2 temperaturas diferentes. A gente simula em temperaturas diferentes para ver o comportamento de temperaturas diferentes. Tá? Então, se for fazer isso,
1 microsegundo, duas temperaturas em 36 núcleos CPU, nós teríamos que esperar 40 meses. Uma tese de doutorado vai de 36 a 48 meses. Então, seria bem arriscado simular um sistema desse, e sem falar que a gente não sabe, de repente, que resultado que a gente vai obter, se vai ser bom ou ruim. Não é só simular, a gente tem que analisar os resultados e tudo mais. Então, esse CPU estaria descartado esse sistema para um doutorado. Imagina para IC, imagina para mestrado. De jeito maneiro. Já para as GPUs, né, a gente consegue fazer a simulação nesse caso em quase 5 meses. Essa nova aí que a gente obteve quase em 4 meses. Tá? E é um sistema grande, muito grande. Nossos sistemas, como eu mencionei, são menores. E a gente consegue fazer em menos tempo. Certo? Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia da questão de performance, né, daquilo que eu estava falando para vocês. E aqui a gente usa placas gráficas. Tá? Bom, aí finalmente chegamos na parte terminal do Linux, ambiente de comando. Das várias vezes que eu apresentei, seja por disciplina, por extensão, curso de extensão, quando eu tive que apresentar o Linux, sempre tenho que, de um certo modo, convencer o pessoal de que vale a pena fazer o que eu vou propor a partir de agora, que é conhecer um pouco de linhas de comando do Linux. E isso vai estar no primeiro estudo dirigido de vocês. Tá? Então, esse aqui é um print screen, né? Vocês podem observar da tela que eu montei o vídeo para vocês do Linux Mint na máquina virtual. E a ideia, basicamente, como eu já mostrei algumas situações cientificamente, umas aplicações científicas, muitas vezes, se vocês vão trabalhar com máquinas, seja lá supercomputadores ou mesmo máquinas que vocês vão fazer vários cálculos, vocês vão ter que acabar, em primeiro lugar, várias situações usando o Linux por o sistema operacional ser mais estável, ser mais robusto. Algumas vezes Debian é muito bem robusto, ou seja, ele fica, se você não ficar mexendo nele, ele fica estável por meses e meses e meses. Não precisa, toda semana tem que dar um shutdown, tem que reiniciar a máquina para ela, né, sei lá, se ajeitar. Não tem essa história. Então, muitas das coisas vocês têm que fazer pelo Linux, tá? Ou Unix, depende do computador que vocês estiverem usando. O Linux é uma situação fácil. Se você tem um computador, quando vocês devem ter um computador em casa para jogos, você tem uma placa gráfica, então você já tem potencialmente uma máquina para fazer simulação de proteína, no mínimo proteína, vírus. É só ter o programa, é claro, tá? E que o programa use isso daí. Mas mesmo assim, comparado ao preço da máquina, o programa é de menos. Tá? O programa que a gente usa é uma forma de parceria lá com o pessoal da Universidade da Flórida, mas se não tivesse parceria, seria uns $400. Não é um absurdo para um programa que faz simulações de proteínas, que faz simulações de vírus e tudo mais. Tá? Então, se um dia acabar a parceria, se eu quiser, a gente vai lá, compra, paga em 24 vezes no cartão e segue o jogo, entendeu? Mas dá, sem problema algum, para adquirir isso. Então, por que o terminal? Exatamente porque o primeiro ponto é que você tem mais controle na máquina. Né? Você aprende os comandos, você tem mais flexibilidade para fazer coisas na máquina. É isso que eu acho. É óbvio, se você não sabe fazer uma coisa, a questão é, entre a opção gráfica e a opção do terminal, certamente o terminal te dá mais possibilidades. A segunda, máquinas remotas. Sem terminal, você vai
acessar graficamente uma máquina que está em outros lugares, não tem como, sabe? Pode até ter, mas o volume a sua rede vai sobrecarregar, que vai ter que transferir muita informação, né? Toda a parte gráfica. Então, assim, chega um ponto inviável. Então, o que a gente tem? Outras situações. Essa época de pandemia, meus alunos não estão indo no laboratório. Até poderia, daria um jeito, mas a gente consegue a qualquer momento. Quando eu fazia doutorado já tinha essa situação, né? No final dos anos 90, começo de 2000, já tinha essa situação. Muitas vezes eu, de casa, eu acessava, usava esse modo terminal e fazia as contas. E eu trabalhava num grupo que era um grupo mais de experimentais, né? O pessoal que vai no laboratório fazer litígio e tudo mais. E ficava um pouco assim, né? Eu falei, pô, o Marcos não aparece e tal, não sei o quê. E às vezes, de fato, não aparecia, né? Mas eu sempre estava acessando, estava olhando as máquinas, e as máquinas, óbvio, há uns 20 anos atrás eram mais lentas, demoravam mais para fazer conta e tudo mais, então eu não podia desperdiçar tempo de computador, o computador podia ficar parado. Então, eu sempre acessava remotamente, certo? Então, essa é uma situação de fato, é isso que a gente vai fazer nesse começo. A gente vai conhecer essas linhas de comando básicas, né? Quem já conhece, ótimo, né? Pode até ajudar quem não conhece. E vamos ver, né? Vamos ter essas situações. Eu vou... deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, basicamente era isso. Mas agora eu vou mudar. Deixa eu achar aqui. Onde está? Acho que está aqui. Oh, meu Deus, saiu? Acho que era essa daqui. Acho que vocês estão vendo o né? Meu terminal aqui. Esse aqui é da minha máquina. A universidade tem uma VPN. Então, para acessar as máquinas do meu laboratório, eu preciso entrar nessa VPN. Né? Ou seja, eu vou ganhar de certo modo, vou ganhar um IP da universidade. E estão me ouvindo? Deixa eu achar aqui. Cadê? Aham. Beleza. Estamos ouvindo, né? Esse é de agora. Nossa, já saiu. Então, pessoal, acho que aí ele pegou e deu uma bagunça aqui no Zoom. Pegou um IP novo. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Cadê? Esse top 2. Compartilhar, mudar as telas aqui. Vocês estão vendo o terminal, né? Agora, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Sim, para o terminal.
Beleza. O SSH é o que permite acesso remoto. Eu acabei de acessar uma máquina nossa lá, que chama Lovelace. É uma máquina que eu costumo usar para conta, tá? Então, SSH Lovelace vai para a máquina. Eu só vou mostrar para vocês o uso do terminal, tá? Eu não estou aqui em caráter explicar os comandos ainda. Isso a gente vai ainda ver semana que vem. E eu vou passar no meio do caminho, assim, até, se Deus quiser, até amanhã. Eu vou passar um estudo dirigido, nosso primeiro estudo dirigido, que vai ver toda essa parte de Linux. Então, né, só para mostrar. Bom, ls, né, um comando básico para a gente ver o conteúdo do diretório. Esse daqui é o comando para ver só os primeiros 10 linhas, embora só tenha 10. Tá? Aqui eu tenho arquivos que eu faço, aqui eu tenho simulações. Eu vou acessar essa pasta de simulações. E olha aí, tem até uma pasta corona. Tá? E essas aqui são as informações da máquina. O comando top, que eu já consigo ver informações, apertei o 1, informações só tem uma CPU, mas vários branco agora. Bom, a gente tem aqui 8, vou falar assim mesmo, tá? 8 CPUs, está tudo parado aqui, não está nada sendo usado, a máquina está bem ociosa, boa para fazer simulação. Aqui eu pego informações a respeito de como que ela está. Tá? Ela está ligada há 2 dias. Que mais? Muitas dessas informações têm o comando principal que eu falo, que vocês têm que aprender na linha de comando é o comando man, tá? Ou man. Mas eu falo man que vem de manual. Não dá para morrendo. Man de manual, tá? Então, man top, né? Aí ele vai te falar o que faz esse comando, tá? Ele mostra os processos no Linux, entendeu? Então, ele já vai te mostrar várias informações. Eu não sei se aqui mesmo a gente consegue informações do que é aquelas informações na tela. Não lembro. Tá? Mas é muita informação, geralmente. Aqui tem um pouco do que é aquilo que ele mostra. Tá? Isso é só por título de curiosidade, a gente não vai estudar essas coisas. Mas eu estou tentando mostrar que muita coisa a gente tem por esse manual. Tem uma coisa lá. Então, o top, isso a gente consegue ver informações. Né? Olha, eu estou logado, estou usando o SSH. Ele vai, acho que 5 segundos, vai mudando, tudo mais. A outra coisa, só para mostrar, tem esse comando NVIDIA-SNI. Ele mostra as nossas GPUs, a gente tem 2 lá. Tá? Elas estão paradas. A temperatura dela, então essas aqui, provavelmente, a gente tem ar-condicionado que fica de... Opa, peraí. Estão paradas, mas o ventilador funcionou um pouquinho, então ele vai equilibrar a temperatura. Aqui, geralmente, tem informação de que os processos estão rodando. Tá? Então, assim, eu tenho acesso à máquina. Eu vou fazer até um pulo aqui, eu vou para outra máquina, tá? A Mozart, ainda pede senha. Eu estou em outra máquina, essa daqui já tem outras informações, a máquina não é para cálculo, 2, né, CPU aqui, é uma máquina bem mais simples, tá? Tá ligado 2 dias e tudo mais. Então, tudo assim, com linhas de comando, tá? Núcleos de processador, é isso mesmo, obrigado. Tá? Então, o núcleo. Então, assim, a linha de comando te abre várias possibilidades, né? É óbvio que sempre é bom trabalhar em parte gráfica, mas aqui o que a gente faz é essa ideia. A gente usa para fazer cálculo, usa para fazer simulações e depois pega os resultados e, óbvio, aí depois a gente pode gerar gráficos, aí é parte gráfica mesmo, né? No visual. Analisa resultados e tudo mais, tá?
Isso é a ideia dos códigos. A gente vai fazer código em Python. Nós podemos trabalhar com aquele que eu falei para você, o PyCharm. É uma ferramenta muito bacana de trabalhar, tem muitos recursos. Eu estava até tentando descobrir como fazer uma conexão com o GitHub, sabe? Que é outra ferramenta para desenvolvimento muito importante, mas não é a nossa base, mas quem sabe em Computacional 2 a gente consiga usar com GitHub e tudo mais, tá? Então tem muita coisa que pode ser usado por esse ambiente de comando, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que essa é a ideia dessa aula. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Eu vou parar a gravação, né? Porque senão vai ficar muito